Bom pessoal, falar um pouquinho hoje da integração do LumiKit Show com o controlador MIDI Behringer CMD LC1. Há alguns meses a gente anunciou que ia dar um suporte melhor para alguns controladores MIDI dentro do software LumiKit Show, e um deles foi o Akai APC Mini. O Akai APC Mini é um controlador muito bom, só que ele tem o preço um pouco elevado, então algumas pessoas chegaram a questionar essa questão do preço, e a gente acabou escolhendo mais um para fazer essa integração também com o LumiKit Show. Vou falar um pouquinho desse controlador, que é o Behringer CMD LC1, e alguns pontos positivos que eu posso falar desse controlador nesse tempo que eu fiz o software é a qualidade dele. Ele tem um tamanho legal, bem grande, é fácil ativar os botões, mexer aqui em cima nos encoders. O preço dele é muito bom, ele custa na faixa de 1/3 do preço do Akai APC Mini, então vale a pena. Ele tem vários botões aqui, como vocês estão vendo aqui no videozinho ali. Aqui em cima ele tem encoders, tem 8, todos eles têm feedback visual. O pessoal pode questionar um pouco, poxa, mas eu queria alguma coisa com fader, só que tem que se lembrar que uma boa parte das funções do software, elas são feitas com botões. O fader está basicamente lá na janela de playback, mas por exemplo, os kills, seleção de cena, é tudo feito com o botão. Então, se a pessoa não usar muito o playback, eu acho que é um controlador muito bom. Tem algumas coisas que poderiam ter sido melhor feitas nesse controlador. Nesse tempo que eu estava mexendo com ele, eu notei. Por exemplo, eu não consigo apagar os LEDs de alguns botões. Agora está apagado porque ele não está conectado. E aqui no meio, essa parte aqui, ela tem só 4 cores. Poderia ter mais cores, visto que aqui tem mais LEDs com mais cores. Vamos falar então um pouco da integração, como é que ela foi feita. Diferente do Akai APC Mini, que tem muitos botões a mais que esse aqui, lá a gente tinha 8 modos de funcionamento. Aqui a gente colocou só 4 modos de funcionamento. Por exemplo, o modo playback aqui, ele fica junto com kills e só dá para usar os primeiros 8 faders. Como eu falei, esse controlador talvez não é o ideal para quem está pensando em usar muito o modo playback. Mas a gente colocou outras coisas bem interessantes. Aqui embaixo, nesses 4 botões, dá para escolher o modo de funcionamento. A gente tem o primeiro modo, que é trocar as cenas, no modo editar DMX. Depois a gente tem o Wizard, os kills, e por fim quem trabalha com gerador de LEDs pode acionar os presets aqui. Que nem no Akai APC Mini, você pode conectar vários no notebook ou no computador, todos eles vão trabalhar independente. Aqui com o Behringer é a mesma coisa, você pode conectar vários controladores MIDI da Behringer, desse modelo CMD-LC1, e todos eles vão trabalhar de forma independente. Isso quer dizer, eu posso deixar um no modo de trocar cena, o outro no Wizard e o outro, por exemplo, nos Kills. Esse controlador, por padrão, quando você instala o software LumiKit Show, ele já vem habilitado. Eu vou mostrar daqui a pouco no vídeo como faz para habilitar e desabilitar. Como também é no Akai APC Mini, todas as funções dos botões, de acordo com o modo de funcionamento, estão descritas no manual de uso do LumiKit Show. E é claro que tem que observar um pouco. Pode ser que de uma versão para outra do LumiKit Show a gente venha alterar alguma coisa desse mapeamento. Esse mapeamento nativo não pode ser alterado pelo usuário. Claro que pode usar esse controlador MIDI aqui para fazer o mapeamento personalizado, se o usuário preferir dessa forma, mas o mapeamento nativo não tem como ser alterado. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui dentro do software, usar um pouquinho o simulador 3D aqui, para ver se ele está habilitado, se ele vai funcionar. Tem que olhar aqui nas opções gerais, essa última opção aqui, ativar a integração nativa com Behringer CMD LC1, tem que estar ativada. Feito isso, só precisa conectar o controlador. Em alguns segundos ele já é reconhecido pelo software e já está conectado com o LumiKit Show. Olhando rapidinho no manual, aqui vocês podem ver, de acordo com o modo de funcionamento, por exemplo aqui, selecionar cena, as funções de cada botão. Nesse modo aqui basicamente tem a seleção de cenas, acionar os F1 até F12,
selecionar aparelhos. Aí a gente tem o outro modo que é o Wizard. O Wizard está dividido em colunas. Primeira coluna controla o dimmer, segunda as cores, depois o pan e o tilt, e aqui por fim o gobo. Aqui em cima tem um fader importante que controla o strobo, que é o shutter também, se algum equipamento, algum moving precisar. E depois os outros dois modos são o modo Kills, que eu posso acionar os Kills. Por fim, o gerador de LED, que chama os presets de LED, e aqui em cima nos encoders tem mais algumas funções extras. No modo Kills eu esqueci, aqui em cima estão os playbacks, até os 8 primeiros playbacks. Então, de novo, é um controlador que tem mais botões do que faders, então dependendo da aplicação pode ser interessante ou talvez não seja tão interessante. É o caso, você sempre vai usar a tela de playback, então talvez esse não seja um controlador para você usar. Vamos voltar no software. Eu vou passar rapidinho em todos os modos de funcionamento, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu estou aqui no primeiro modo, que é o selecionar cena. Aqui embaixo eu posso ir trocando as páginas. Se vocês olharem ali na tela, está trocando as páginas. Estou na página 6, estou na página 7. Vou acionar uma cena agora, então já dá para ver ali no 3D, acionar outra cena. Essas aqui são as cenas do template que já vem prontas, do modelo que já vem prontos. Posso acionar aqui algum F1, F2, por exemplo, vou acionar o F6 aqui, que é o strobo dos movings. Então tá aí. Tem uma outra cena aqui com branco. Vou selecionar os primeiros movings. Pode ver que eu fiz a seleção por aqui. Essa parte aqui permite selecionar os aparelhos da MX. Lembrando que são só 14 aparelhos que dá para selecionar por aqui. É claro que se você tiver mais que isso vai ficar difícil de fazer por aqui, mas aí você pode criar grupos e pode fazer a seleção por esses dois botões azuis. Vou dar um exemplo. Vou selecionar os movings, selecionar os LEDs, então eu posso fazer a seleção por aqui, por esses botões, dependendo dos grupos que você criou. Então estou com os movings selecionados, vou lá, vou mexer no primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro, se você olhar na tela aqui, é o cor. Então estou alterando a cor por esse encoder. Pode ver que aqui tem o feedback do LED também, do encoder, isso é bem legal, esse controlador da Behringer. Vou selecionar só os dois movings da ponta. Eu desselecionei os dois movings aqui do meio. Vou mudar a cor só dos dois movings da ponta. Passei para o branco aqui, zerei a cor. E assim eu poderia fazer com os outros encoders aqui, alterando os outros parâmetros. Lembrando que você pode alterar até os 8 parâmetros iniciais que aparecem aqui na tela. Tanto faz se está no modo função aqui ou descrição, sempre vai ter acesso aos 8 primeiros faders pelos encoders do Behringer. Vou agora mostrar um pouquinho do Wizard, como funciona. Observa que eu apertei no Wizard aqui e o software ele não mudou a tela. Isso acontece por quê? Porque eu posso trabalhar com o controlador MIDI independente do que está no software. Eu vou alterar aqui para o Wizard só para vocês verem eu alterando aqui alguns parâmetros, mas poderia continuar numa tela no software e em outra tela aqui no Wizard. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o grupo que está selecionado. Estou com o grupo 1, que são os movings. Eu vou abrir aqui o shutter, o strobo dos movings no máximo, abrir aqui em cima. Vou escolher um dimmer. Esses aqui são os presets de dimmer, tem vários presets diferentes, você pode incluir novos no Wizard e vai chamando por aqui. Alguma cor, posso selecionar cores diferentes, conforme eu vou apertando aqui você pode ver que lá no software está chamando os presets diferentes. Aqui em cima eu tenho alguns faders, que eu posso fazer alguns ajustes, por exemplo aqui a velocidade da troca de cores. Então está sempre dividido por colunas, dá uma olhada lá no manual para ver certinho o mapeamento, como é que está. A terceira coluna aqui são os movimentos. Também estou selecionando alguns presets que já foram colocados ali.
Lembra que você pode alterar os presets de acordo com a preferência. Eu uso muito algum outro desses aqui, então simplesmente vem aqui nos efeitos e pode pegar e copiar esses presets lá para o início para ajudar na hora de selecionar. Por fim, aqui eu tenho o gobo. Aqui no 3D não vai dar para ver o gobo, mas poderia fazer a seleção por aqui. Vou agora para a terceira função, que são os Keys. Pressiono aqui. Se você observar aqui, eu tenho só os 16 botões iniciais aqui, que eu posso selecionar. Por quê? Porque aqui dentro do modo Keys, eu tenho só 4x4 configurado. A grade aqui ela está 4x4. Mesmo assim eu posso fazer um teste, vamos fazer um teste. Estou com um kill aqui de uma cena, já tinha preparado antes. Tá habilitado ali, vou desligar ele. Então posso fazer vários kills aqui. Claro que agora eu vou trabalhar com esse controlador aqui. O ideal é eu alterar as configurações aqui dos kills para trabalhar no tamanho ideal, que seria quantas linhas? Eu tenho 8 linhas aqui por 4 colunas, então 8 por 4, confirmo. Eu tenho agora 32 kills, eu tenho aqui. E aí da mesma forma, posso selecionar eles, desselecionar, posso trocar páginas. Aqui no caso, nesse show eu só estou com uma página, então não vai fazer efeito nenhum. Lembrando ainda que eu posso fechar a janela de kill, e eu posso continuar usando os kills por aqui. E por que isso é possível? Porque aqui em opções gerais, essa opção aqui está ativada. Executar kills mesmo a janela estando oculta. Então é por isso que dá para usar os kills mesmo sem a janela estar aberta. Uma outra coisa importante, não sei se vocês já notaram, mas no Akai APC Mini também era assim. Eu estou numa janela diferente da janela principal. E nessa janela eu não consigo usar o controlador MIDI, certo? A única opção que eu tenho aqui é esse botão no canto que pisca. E ele basicamente confirma a janela que eu estou para voltar para a janela principal. Apertei nele, fechou a janela, voltei para a janela principal, posso continuar usando no modo que eu estava usando o controlador. Vou desligar esse kill. Vamos dar uma olhadinha agora na parte de LEDs. Aqui eu vou fechar o 3D, porque nesse show aqui eu não tenho nada, nenhum painel de LED configurado, mas isso não impede de eu usar o gerador de imagens de LED. Selecionei aqui a última função. Ele me mostra aqui alguns presets que eu tenho, então posso acionar os presets pelo controlador. Aqui tem uma série de outras funções, você pode dar uma olhada melhor no manual. Um exemplo aqui, ligar o estrobo pelos encoders aqui, controlar o dimmer, o brilho, né, dos LEDs, do gerador de LEDs. Outra opção, talvez controlar a cor, quero controlar a cor manualmente, vermelho, verde e azul. Então fica branco, eu quero deixar só verde, agora eu posso tirar o azul fora, tirar o vermelho, então aqui no meio você pode ver, tá verde. Vou controlar o mixer, algumas outras funcionalidades aí. Passar para outra imagem, então pode fazer pelo controlador MIDI. Uma outra opção que eu esqueci de mencionar antes são esses dois botões aqui. Também está descrito no manual, mas só para constar. O do canto aqui faz o blackout. Então, inclusive aqui você pode ver ali no gerador de imagens, ele apagou. Esse blackout não vale só para o gerador de imagens, vale para todos os equipamentos. E fazer o freeze. O freeze ele faz uma pausa no processamento. Então eu travei ali o gerador de imagem, trava todos os equipamentos, todos os aparelhos DMX. Tirar do freeze. Vamos olhar agora um pouquinho na prática. Esse é um show que já está pronto. Vou selecionar algumas cenas. Então coloco ali no modo seleção cena. Vou selecionando as cenas conforme
o que está gravado já no show. Posso também usar o modo Wizard, abre o estrobo, a primeira coluna faz o dimmer, depois posso escolher algumas cores na segunda coluna de botões, pelos presets, posso colocar algum movimento, então esse é o Wizard, e por fim os Kills. Seleciono o modo Kills, posso ligar e desligar os Kills pelo controlador da Behringer. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e do controlador. E até o próximo vídeo.